Aí. Então, irmãos, vamos pegar a Bíblia no capítulo 48 de Isaías. Porque eu queria... Agora é período de Quaresma, não é? É que eles falam, né? São esses... Então a gente vai fazer um Quaresma diferente. Isso. Então, tem 5 semanas ainda até a crucificação de Jesus, né? Até a Páscoa. Então, eu queria tirar um paralelo com as profecias de Isaías. Isaías, ele nos contou, não somente a nós, mas ao mundo, como queria ser, né? 700 anos depois. Quando a gente começa no capítulo 48, vai dar exatamente até o 53, que é o relato da crucificação de Jesus, né? Que ele está fazendo, Isaías, vai dar a história profética, né? de Jesus. Eu acho muito bom a gente entender isso até a crucificação, né? Porque as pessoas fazem agora, seguindo a Igreja Católica, eles estão fazendo um tipo de jejum, né, de santificação, mas não com a palavra, mas com coisas humanas, né? Com coisas humanas, né? Então vamos fazer, porque normalmente a gente sempre fala do Novo Testamento, né? Os acontecimentos do ministério de Jesus. Esse ano quer usar justamente o Antigo Testamento, que a gente não usa ele muito, né? É muito bom, na verdade, porque agora é difícil de entendimento quando a gente pega assim no meio do Antigo Testamento. Não é fácil, né? Entendeu? Então, também não é tão proveitoso como o Novo Testamento em relação à vida diária, né? É lógico, porque é muito profético, é o que é anunciado no Antigo Testamento que acontece no Novo Testamento. Então, mas quando a gente já tem a noção, como a gente tem hoje, do que aconteceu com Cristo, então é muito bom saber que essas coisas foram profeticamente anunciadas e que nada falhou, nada falhou. Isso é maravilhoso, porque o Antigo Testamento ele serve de prova, hein? Ele dá o aval do Novo Testamento. Então vamos ler o 48. Será cada semana vai ser um capítulo, então, né? Eu quero começar com 48, por quê? Porque o 48 ele conta a catividade do povo, né? Quando o povo de Deus estava desobediente, que ele era idólatra. O que a gente também é hoje ainda, né? O que aconteceu com eles, quem veio os livrar de tudo isso. Então, Isaías ele conta exatamente o que a gente está vivendo, os discípulos viveram, né? Do tempo de catividade que nós somos antes de nos convertermos, a gente é cativos também, né? Nós somos cativos do capeta e do mundo, na verdade. Então, a Babilônia, a catividade foi uma consequência da desobediência do povo de Deus. E quando a gente não se converte, a gente também é cativo, né? É condenado debaixo do pecado de Adão, até a gente nos converter. Então, também é uma consequência da desobediência nossa. Então, é muito bom poder tirar esses paralelos e ver como Deus é maravilhoso, sempre tudo bate, hein? Então, vamos ler. Em Isaías, então, capítulo 48. Eu tenho aqui, na verdade, um subtítulo que chama O Teimoso Povo de Deus. Isso a gente pode comparar hoje também. A gente também não obedece sempre, né? A gente tem nossa teimosia. Não é? Não, sem se desviar mesmo, mas a gente fica... Mas não tem também toda essa obediência que a gente queria ter, né? Então, isso acontece. Essa aqui agora, o que a gente vai ler, acontece entre os anos 597 até 538. Né? São 59 anos, quase 60 anos de catividade do povo de Deus na Babilônia. Então, vou ler aqui. Ouça-me, ó família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel. Jacó foi o pai
dos filhos que deram nome aos 12 tribos, hein? Então, ele recebeu o nome de Israel, porque essas 12 tribos, elas que viraram Israel, né? Então, Jacó, ele teve 12 filhos, ele teve 6 filhos com a Leia, acho que era a mulher, a esposa dele, legítima, assim. E depois ele teve, não, ele teve 2 esposas, a Raquel, né? Acho que é a Leia, né? Com a Leia ele teve 6 filhos, com a Raquel ele teve 2, e com as servas de cada uma ele também teve 2, né? Que dá 12. Na época podia, hoje não pode, né? Então vamos ler. Ouça-me, ô família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, e vieram da linhagem de Judá. Judá, essa linhagem, ele está falando, você vê como ele já está falando daqui, a linhagem de Judá, que depois vai ser toda essa linhagem que vai dar que vai passar por Davi, depois até Jesus Cristo, hein? Escutem vocês que juram em nome do Senhor Deus. É Deus falando através de Isaías, né? Deus. A gente vai ver que no capítulo 49 vai ser Jesus Cristo já falando. Por isso que eu estou destacando que aqui nesse capítulo 48 é Deus falando para Isaías. O Senhor Deus, eu invoco o Deus de Israel, mas vocês não invoquem verdade, nem injustiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa, que seria Jerusalém, e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Mas ele está falando aqui, vocês se chamam de habitantes da cidade santa, mas você não invoca de verdade. Em verdade, é por isso que eles ficaram castigados e deportados lá na Babilônia. Muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria, que eles iriam ser deportados. Esse aqui a gente pode ler em Deuteronômio 28. Eu vou ler para vocês, mas pode pegar se quiser. Deuteronômio 28, 36 a 37. Deuteronômio 28, 36 28, 36 a 37. Eu vou ler o que ele está falando, quando ele está falando do Senhor. Isso, muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria. E isso aconteceu no ano 1300, mais ou menos, antes de Cristo. Então, são 750 anos antes de Isaías. Dá 1500 anos até Jesus Cristo. Então, 750 anos antes, ele estava falando assim, o Senhor. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram, essa Babilônia. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Por quê? Porque eles desobedeceram, foram aí o Nabucodonosor veio, pegou todos esse povo de Israel, aos poucos, na verdade, foi em 3 vezes, né? Eles foram deportados lá e viraram zombaria, porque perderam toda a realidade, perderam tudo. Tudo foi saqueado. Jerusalém não ficou mais nada de Israel, né? Aí, ele fala, então agi de modo repentino, e todas as minhas previsões se cumpriram. Efetivamente, aqui, ele está falando, se cumpriram, vocês foram deportados. Eu tinha falado isso. Pois sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como ferro e sua cabeça dura como bronze. Por isso lhe falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria para que vocês não dissessem, meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. E isso acontece exatamente hoje, né? Nós temos a palavra que é só seguir. É inacreditável. Tudo, já naquela época era assim. É por isso que ele tinha falado quase 1000 anos antes o que ia acontecer, para justamente que as pessoas que se desviam, que criam novas religiões, novas doutrinas, não falassem, não, está tudo certo ali, é a virgem tal, é o santo tal, que tem nada a ver, né?
que não tem nada a ver com Deus, é Cristo. Para que vocês não dissessem, meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira, meu Deus de metal, ordenaram para que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e as viram se cumprir. O que eles viram, mas não querem admitir. Até hoje, não querem admitir. Não é? Você vê, a maior igreja aqui ainda tem esse tipo de coisa. Quantos centenas de anos já está falando que não está certo? Eu não quero admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. Aí ele está falando de uma coisa que vai acontecer 50 anos depois, a libertação deles. Né? Isso aqui é profético também, o que ele está falando para Isaías, mas não é profético de 750 anos. É uma coisa agora nova que vai acontecer daqui a uns 50 anos. Vai ser a libertação debaixo de Ciro. Ciro é um rei que vai vir da Mesopotâmia, que é, na verdade, não da Mesopotâmia. Ele é o que era Ciro? Era de qual? Era do lado da Mesopotâmia, que era. Eu esqueci agora a nação. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado. Para que não digam de novo, já sabíamos disso. Se eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram, pois sei muito bem que são traidores. Quando ele fala traidores, idólatras, que vão adorar, que adoram ídolos. São rebeldes desde que nasceram. Contudo, e por causa de meu nome e minha honra, reparei a minha ira e não os exterminarei. Você vê o que ele está falando aqui, o Senhor? Não é por causa deles, mas é por causa do nome dele. Ele não teve muita dor do povo, não. A gente sempre pensa, mas é isso muitas pessoas que falam, não, depois quando chegar lá eu me viro com Deus. Eu vou falar com ele vai entender, é tudo. Aquele não está entendendo. Ele está falando, ele vai repetir depois. Contudo, por causa do meu nome, do nome do Senhor, da minha honra, da honra do Senhor, refrearei minha ira e não os exterminarei. Mas é por causa do nome dele, não por piedade, porque eles erraram e não. Não, ele fala assim, eu os purifiquei no passado, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento ou da aflição. Isso quer dizer o quê? Eles foram purificados, o povo de Israel começou, na verdade, no Egito, hein? Eles tiveram que sofrer no Egito, ele tirou o povo do Egito, depois da Babilônia, de onde eles estão, e ainda vão ser purificados, porque a prata é purificada uma vez pelo fogo, hein? É queimado tudo que é ruim, ou ouro, hein? Tudo que é ruim sai, fica puro. Lá não, é pelo sofrimento. Começou lá no Egito, passou pela Babilônia, e vai ser ainda na grande tribulação, onde as nações do norte vão vir os atacar, e quase vai acabar com o povo de Deus. É que ele fala, se eu não tivesse acabado com isso, não ia sobrar nada. Se não tivesse abreviado. Exatamente. Exatamente. Então, essa aqui vai ser o último sofrimento do povo. Hein? Por isso que ele fala, eu os purifiquei não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento da aflição. Faço isso por mim, de novo ele fala, faço isso por minha própria causa. Por minha própria causa. Então, ele não faz isso, não faço isso por piedade de vocês. Não, mas é porque eu sou Deus, eu não quero usar o meu nome por causa de vocês. Não permitirei que meu nome seja manchado, não é? E não repartirei a minha glória com outros. Bem claro aqui, né? Não é? Que são os ídolos que eles estão adorando. Todos esses coisas. Então, a gente não tem que pensar, não, porque agora, tudo bem, Deus ele deu, depois ele nos livrou através de Cristo, mas uma vez. Se quer obedecer, se quer fazer, então se converte, segue, ou se não faz. Pronto, agora ele não vai crucificar 2 vezes Jesus,
E não vai ter piedade também, não. Ó, não permitirei que meu nome seja manchado, e não repartirei a minha glória com outros. O que são os ídolos, esse tipo de coisa que ele estava adorando. Agora ele está anunciando realmente, profeticamente, que eles vão ser libertos de tudo isso. Ouça-me, ó família de Jacó, quer dizer, Israel, meu escolhido. Quando fala, é sempre a nação que é escolhida, não as pessoas, né? Pessoas que fazem parte da escolha. Israel, meu escolhido. Somente eu sou Deus. O primeiro e o último. Minha mão lançou os alicerces da terra, minha mão direita estendeu os céus lá no alto. Quando chama as estrelas, elas aparecem todas em ordem. Esse aqui é muito interessante. Quando a gente pensa, quando ele fala assim, minha mão lançou os alicerces da terra, minha mão direita estendeu os céus lá no alto. E quando chama as estrelas, elas aparecem todas em ordem. E por que elas aparecem todas em ordem? Primeiramente, quando ele fala isso, quando as chama, é quando ele as chamou e fez o universo, né? Quando ele criou o universo. É, eu, eu não sei como o universo foi criado, mas eu creio que ele foi criado mesmo. É que ele não é resultado de um acaso. Entendeu? É, por quê? Pode até passar pelo buraco negro, mas tem Deus atrás. Entendeu? Entendeu? Eu também não sou muito, mas pode até, vamos dizer que tem uns que acreditam nisso, mas com Deus atrás. Ele colocou todos os elementos para acontecer assim. Aí o primeiro dia foi assim, o segundo dia. É, aí eu quero ler lá no. Eu quero ler aqui, ó, quando ele fala que elas aparecem todas em ordem, né? Está escrito na palavra que ele conhece, ele nomeou cada estrela pelo nome. Cada estrela tem um nome dela, né? Porque ele fala, no Salmo 147, coisa com papelzinho, no versículo 4, está escrito assim. Salmo 147, versículo 4. Conta as estrelas e chama cada um pelo nome. Então, cada uma estrela tem o nome dela, ela aparece, ou ela está ali. Ele conversa com ela, da maneira dele. Então, ele fala aqui, elas aparecem todas em ordem. Aí eu fui pesquisar, na internet, quantas estrelas tem. Quando a gente fala que ele conhece todas, ele fala que ele conhece todas, que ele nomeou todas elas pelo nome. No universo, o que a gente conhece, que é visível, como esse novo telescópio lá, o Hubble, lá, sei lá como é que ele chama, o Hubble lá. No universo tem de galáxia. Eu conheço a galáxia só a Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Onde tem a Terra, o Sol. A única estrela dessa galáxia é o Sol, da nossa. Né? Tem galáxia, não estrelas. Tem 2 trilhões de galáxias. A gente conhece a Via Láctea, né? Que é com Plutão, com a Lua, que é gigantesca. Mas dessas galáxias, como a gente vive, tem 2 trilhões de galáxias. Aí, isso dá 200 trilhões de estrelas no total. 200 trilhões. Não, cada uma tem 200 trilhões de estrelas. No total, dá 1 quatrilhão de estrelas. 1 quatrilhão de estrelas. Então, aí, agora você imagina. Ele chamou estrelas 1 trilhão 257 milhões, sei lá de quanto aparece aí. Me responde, tá tudo bem aí? Mas é mais ou menos isso. Você imagina a potência, a onipotência de Deus. Ele sabe cada uma onde ela está, o que ela faz. Cada estrela é um sol, hein? Os humanos também são bilhões. Não, aí a gente tem que pensar que tem todos os planetas que estão girando em volta dessas estrelas. Cada estrela tem 1, 2 ou 3 planetas, né? A gente tem a Lua, a gente é um planeta, né? Mas ao volta desse planeta da Terra tem mais um planeta que a Lua. Júpiter tem 3 luas, né? Também é planeta, eu acho que tem 3, ou é Netuno, quem tem 3. Tem que pesquisar direito. Mas cada um planeta tem as suas luas. Acho que é Marte, que não tem. Mas tem uma lua também, não? O satélite natural, né? Cada um.
Entendeu? Então, se a gente vai contando ainda todos esses planetas, são coisas inacreditáveis. Aí, vamos explicar aqui. Peraí. Elas aparecem todas em ordem, no versículo 14, hein? No 48. Acaso algum dos seus ídolos lhes disse isso? Não, hein? Esses ídolos que ele estava falando eram também os astrólogos daquela época, os astrônomos, que acreditavam nessas coisas de estrelas, de deuses, porque a Babilônia era composta pelos caldeus, e os caldeus eram considerados os astrólogos daquela época, os eruditos, hein? Então, quando ele fala isso de seus ídolos, ele também pensa nesses eruditos. Venham todos vocês e ouçam. O Senhor escolheu seu aliado e usará para acabar com o império da Babilônia. Então, essa aqui é a profecia do Ciro, do rei Ciro, que viria para destruir a Babilônia. E isso está documentado em Isaías 45. Eu vou ler lá, o 45, duas páginas antes. Isaías está falando aqui. Como tudo bate, hein? Aí ele fala no 44, 25. Mostro, o Deus falando, né? Mostre que os falsos profetas são mentirosos e faça os adivinhos parecerem tolos. Faça os sábios errarem suas previsões. É assim provo que são insensatos. Quando ele está falando aqui, acaso algum de seus ídolos previu isso? Tudo isso que ele está falando aqui. Os sábios erraram suas previsões, e assim ele prova o Deus que são insensatos, mas cumpre as previsões dos meus profetas, que é Isaías, por exemplo. Por meio deles, digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado, e a cidade de Judá, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro, que vai ser o libertador 50 anos depois que ele está falando isso, ele é meu pastor. Ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém. E ordenará: restaure o templo. E vai ser a restauração do templo, a primeira restauração que Ciro vai permitir quando ele vai os libertar. É isto que disse o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá, diante dele reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões das suas fortalezas se abrirão e nunca mais fecharão. Assim disse ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Essa aqui é toda a Babilônia que vai ser destruída. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que se chama Israel, meu escolhido, que eu o chamei para realizar essa tarefa. Ele está falando de Ciro, né? Que ele chamou Ciro. Por isso o chamei pelo nome quando vocês não me conheciam, porque o Ciro adorava outro Deus lá na Mesopotâmia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo do leste a oeste saiba que não há outro Deus, que eu sou o Senhor, e não há outro. Formo a luz e crio as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Então, tudo isso ele anunciou claramente. Hein? Ele está repetindo isso aqui. Hein? Por isso que eu quis ler, porque antes o Isaías já tinha discriminado tudo isso. Aí, continuando. Com o 15. Hein? Eu chamei. Sim, eu o enviarei nesta missão e ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio eu lhes disse claramente o que aconteceria. Isso está escrito em Deuteronômio, que eu já li, né? no 28.
750 anos antes. Então, que eles não se espantam. Agora, o Senhor, soberano, e seu Espírito me enviaram com essa mensagem. Isaías falando: assim disse o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, e lhe ensino o que é bom. Eu o conduz pelo caminho que deve seguir. O problema é que ninguém segue. Mas ele é o Senhor, ele falou: eu o conduz pelo caminho que deve seguir, o caminho bom. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens. Depois se arrepende, né? Se a gente tivesse prestado atenção, não é? A gente não estaria aqui cativos na Babilônia. Teria experimentado paz que fluir como um rio, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome da sua família. Eles não estariam lá na Babilônia. Saiam do cativeiro, ele está falando agora, como profecia. Deixem a Babilônia e os babilônios. Proclamam esta mensagem. Anunciam em alta voz para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Isso tudo vai acontecer com depois Cristo, hein? Ainda. Pois eu não me surpreendo, não. Me surpreendo as guerras, a construção que está tomando, que é mundial, que ele fala disso também. A tecnologia que não existia antes, as coisas que não existia, não tinha nada disso. Não, hoje, tipo assim, meu irmão, não tem como, ó. Não, eu não acredito que a Terra. Eles falam que a Terra tem 130 milhões de anos. Eu não acredito. Não tem. No máximo 6. Não, mas nem, não tem milhões, tem no máximo 30 mil anos. Porque o Eberle, né, que é um cientista que tem todos os negócios dos Estados Unidos, dando aulas na Universidade de Campinas, e no Mackenzie, ele está falando que eles encontraram ossos de dinossauros com moela ainda mole, não ressecou, para algum milhão de anos. E daqui para frente eu acho que vai aparecer muita coisa. Aí é tanto tempo, a Arca da Aliança que hoje ninguém achou. Tem bastante coisa aí, né? Sim, tem muita coisa. Então, vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos ensinar